Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez a gente vai falar sobre o capítulo 328 do mangá, agora na versão completa e oficial que já saiu. Vamos comentar todos os acontecimentos deste capítulo, como realmente foi a grande batalha de Asta versus o Rei dos Demônios, o demônio mais poderoso, Lúcifer. Eu já conto como sempre com o seu apoio pra deixar o likezão. Um grande mago sempre utiliza o like no marro nesse vídeo. Também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Asta, agora com seus últimos 5 segundos de magia de união, avançando o mais rápido e forte possível em direção a Lúcifer, que estava muito ferido. O Rei dos Demônios, ele ainda estava com muito poder, porém, ele percebia que Asta podia o vencer. O garoto havia sido capaz de cortar novamente seus chifres, além de também tirar 2 dos braços que ele havia criado. Víamos que Lúcifer então começava a utilizar a gravidade a seu favor. Ele não podia atingir Asta diretamente com a magia gravitacional, pois qualquer magia que ia em direção a Asta era anulada instantaneamente. Então ele utiliza grandes rugidos para chegar ao garoto da anti-magia. Lúcifer já tinha uma pequena noção de que ataques físicos também não seriam mais suficientes contra Asta. Afinal, Lúcifer usava a gravidade para aumentar a força dos seus golpes, e contra Asta isso já não funcionava mais. Víamos o garoto da anti-magia então desviando rapidamente de todo e qualquer ataque de Lúcifer. Várias pedras, grandes pedregulhos e rochedos iam em direção a Asta, mas todos eles eram utilizados como plataforma pelo garoto, que saltava aumentando ainda mais a sua velocidade e se aproximando cada vez mais do Rei dos Demônios. Asta já estava frente a frente com o Lúcifer, porém com um único movimento, com um único ataque do Rei dos Demônios, ele é pressionado contra um grande rochedo. Uma grande pedra surge do chão, levantando Asta e o esmagando completamente contra o ar. Agora que Asta havia sofrido um grande dano nas mãos do Rei dos Demônios, a gente tem uma passagem de tempo mais para o passado, um pequeno flashback. Uma voz dizia: eu tinha um filho. Essa voz pertencia à Lista e ela estava em um dos seus últimos momentos ao lado do Lieb, contando um pouco sobre o passado dela, sobre o que ela havia vivido. Ela dizia que era um garoto que seria mais ou menos na mesma idade do Lieb agora, neste momento. Ele nasceu com uma grande saúde e também era muito energético e animado. E isso deixou Lista muito feliz. Porém, a felicidade durou por pouco tempo. A gente então voltava pro presente e víamos como estava Asta sendo pressionado contra aquela pedra que continuava subindo. Assim como a pedra, Lúcifer soltava o ar para conseguir atacar o garoto da anti-magia por cima. Ele agora tinha a vantagem, pois Asta não conseguia se mover no chão. Víamos então novamente o flashback. Retornávamos para a Lista dizendo o motivo da felicidade dela não ter durado por muito tempo. Ela dizia que ela não pôde ficar com o filho dela. Se ela tivesse ficado com ele, ela acabaria tirando a vida dele por causa daquela condição que ela possuía. Ela absorvia mana e também vitalidade. Então, por esse motivo, ela precisou abandonar o próprio filho. Ela precisou abandonar aquele pequeno garoto, que a gente novamente vimos que era Asta. Neste ponto, vimos Lieb emocionado com a história de Lista e triste por tudo que ela viveu, ouvindo as últimas palavras dela neste momento: eu não mereço ser uma mãe. Enquanto isso, a gente volta novamente para o presente e vemos Asta sendo atingido contra aquela pedra pelo Rei dos Demônios, um golpe direto em sua barriga. Lúcifer estava utilizando toda a sua força para esmagar Asta de uma vez por todas, e enquanto Lieb e Asta eram atacados, novamente voltamos para o flashback, onde Lista dizia que nunca mais, jamais ela iria ver o seu filho novamente. Não poderia estar ao lado dele, não poderia abraçá-lo. Ela nunca mais o teria em suas mãos. Lista então dizia que mesmo assim, tendo se passado o dia de hoje, o anterior, o próximo dia, sempre, por toda a eternidade, para sempre e para sempre, ela sempre iria amar o seu pequeno filho. E então neste ponto, onde víamos um dos últimos diálogos de Lista e Lieb, Lista com lágrimas nos olhos, a gente via que o grande golpe de Lúcifer não fez efeito nenhum contra Asta. Anteriormente, qualquer golpe do Rei dos Demônios era capaz de tirar a vida de qualquer um, porém contra Asta ele apenas o atingiu, aumentando ainda mais a fúria do garoto da anti-magia que estava ao lado de Lieb, lutando por Lista e por todos. Neste ponto, víamos a surpresa na expressão de Lúcifer. Ele não esperava que aquele garoto pudesse resistir. Mesmo assim, foi novamente surpreendido pela força da anti-magia e pela vontade de vencer. Neste ponto, vendo a força de vontade e desejo de vencer de mais um humano, que com isso conseguiu superar a grande força e também não temeu ao Rei dos Demônios, Lúcifer só conseguiria pensar em alguém que fez isso no passado. Aquela mulher que deu a própria vida para o derrotar. Neste ponto, olhando para Asta, ele rapidamente reconheceu e percebeu a semelhança. Ele lembrava de Lista, ele lembrava dela dizendo que dessa vez não deixaria o filho partir, e então dizia que Asta, aquele garoto, ele era filho daquela mulher humana que no passado se atreveu a se colocar em seu caminho. Isso deixava o Rei dos Demônios com muita mais raiva, enquanto Asta apenas o observava segurando aquele ataque
ataque como se não fosse nada. A ira do garoto da anti-magia também só aumentava, ao mesmo tempo que a ira do Lieb se tornava cada vez maior. A gente via que eles estavam prontos para acabar com Lúcifer e o contra-ataque estava prestes a começar. Um único movimento de Asta. Ele apenas ergue sua mão com a katana o mais rápido possível e vemos que este movimento foi o suficiente para mais uma vez arrancar os chifres de Lúcifer. Isso deixava o Rei dos Demônios cada vez mais furioso. Víamos que ele estava também prestes a contra-atacar. Lúcifer fechava suas mãos para golpear Asta e víamos que ele estava prestes a fazer isso, mas ao mesmo tempo o garoto da anti-magia também se movia em direção a ele. Asta também estava querendo atacar. Ambos estavam dando tudo de si neste combate. Víamos então que o soco de Lúcifer foi interrompido por um movimento em alta velocidade. Asta e Lieb conseguiram juntos superar a velocidade do Rei dos Demônios, que antes era quase insuperável, e juntos com um único movimento de sua katana, eles foram capazes de cortar o braço do Rei dos Demônios que tentava anteriormente o golpear. Neste ponto, eles haviam mostrado que haviam o superado. Lúcifer se tornava cada vez mais assustado e impressionado em seu olhar. A sua expressão mudava completamente, ele não esperava por isso, ele não esperava por toda essa força. Enquanto Asta e Lieb apenas mostravam mais motivação. Eles tinham pouco tempo, apenas 5 segundos, e 5 segundos deveria ser o suficiente para eles destruírem o maior demônio de todos os tempos. Vemos então neste ponto que em um único movimento também em alta velocidade, mais uma vez eles arrancam um outro braço de Lúcifer, o mandando para muito longe. Asta e Lieb agora impossibilitavam o Rei dos Demônios de atacar. Eles estavam mostrando a diferença de poder que eles agora possuíam. Tudo isso pela vontade de salvar todos que estavam neste confronto. Lúcifer agora aumentava ainda mais a sua ira. Ele não podia aceitar que um humano e um demônio que não possuía um poder mágico fossem capazes de fazer tudo isso. E então Asta, ele começava a dizer que o único que deveria ser completamente destruído e que estava se atrevendo a atacar a humanidade era Lúcifer. Não era Lista, não era ele. O fim deveria chegar agora. E então em alta velocidade novamente víamos um movimento da katana. Asta foi capaz de golpear Lúcifer e ele foi capaz de cortar o demônio no meio. E isso em um único movimento. Lúcifer nem mesmo conseguiu notar o que havia acontecido. Logo em seguida, em apenas alguns instantes, milésimos de segundos haviam se passado, Asta também agora fazia um ataque na horizontal. Primeiro ele o cortou verticalmente e agora horizontalmente, partindo o Rei dos Demônios em várias partes. Neste momento, a gente via o fim. 5 minutos no total de transformação haviam se passado. A magia de união havia chegado ao fim, porém o Rei dos Demônios estava em um péssimo estado. Asta e Lieb agora se separavam diante dele, que estava sendo partido em vários e vários pedaços, e como vimos durante o decorrer da luta, Lúcifer não estava sendo capaz de se regenerar. Ele não fez os seus braços voltarem, da mesma forma como ele aparentemente não pode se regenerar agora. Víamos que o Rei dos Demônios apenas caía ao chão, ele apenas caía, e neste ponto, Asta e Lieb apenas dizia para ele ficar aí de joelhos, caídos no chão, porque eles são quem vai sobreviver, e eles vão ser felizes no fim de tudo. O Rei dos Demônios aparentemente foi derrotado. Ele ainda parece ter sobrevivido, seu coração parece não ter sido destruído ainda, porém ao mesmo tempo ele parece não poder mais se recuperar desses ataques. E assim a gente via dois irmãos vencendo por sua família e por toda a humanidade. Comentem aí embaixo o que vocês acharam do capítulo completo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!